Essa deusa linda é o assunto do vídeo de hoje. Meu nome é Camila e você está no meu canal. Caso ainda não seja inscrito, te convido a se inscrever e acompanhar esse vídeo. Vem comigo? Essa aqui, gente, é a Hera, uma deusa linda. Esse nome aqui é realmente por causa da deusa, a deusa Hera. Gente, por conta disso, essa planta era muito utilizada nos casamentos para atrair proteção divina, já que a Hera é a deusa protetora aí das mulheres, símbolo de fertilidade, símbolo de fidelidade aos casamentos. Então, gente, essa é uma planta cheia de significado aí. Fora isso, é uma planta linda, maravilhosa, que todo mundo que cultiva quer aí, desse jeito, grande, linda, colorida, maravilhosa. Essa planta aqui, apesar de linda e maravilhosa, ela está enfrentando um probleminha aí, que você também pode ter na sua casa. O que acontece? Eu começo a ter folhas secas nela, algumas folhas queimadas, tá? Ela não está com tanto viço, tanto brilho e já não cresce tanto como antes. O que pode acontecer? Camila, minha Hera está ressecada, minha Hera não está bonita, minha Hera é enorme, parou de crescer. Um dos motivos para sua Hera parar de crescer é o tamanho do vaso. Gente, chega uma hora que não tem mais substrato e esse é o caso aqui. A gente olha aqui dentro, a gente abre aqui e dá uma pequena olhadinha e só vê o que? Raízes, porque acabou o substrato, ela já consumiu tudo isso aqui. Então tá na hora de tirar ela daqui. Outras questões também podem estar afetando a sua plantinha e eu vou falando ao longo do vídeo. Mas hoje eu vou te convidar a retirar essa plantinha desse vasinho e colocar num vaso maior. Eu uso a minha aqui como pendente, eu coloco aqui nessa parte aqui da minha casa, ela fica pendurada aqui. Se você já assistiu algum vídeo, já viu essa rainha aqui, essa deusa pendurada aqui. E agora o trabalhão, gente, é retirar ela daqui sem machucar, sem agredir as raízes. Então, o que a gente faz? Primeiro, faz uma rega, tá? Uma rega abundante, deixa a água sair pelos furos. Aqui eu tô usando o borrifador, mas você pode usar o regador para facilitar isso aí, uma mangueira. Molha bastante, sem dó, sem piedade. Assim vai facilitar a remoção sem quebrar. Molhe bastante. Enquanto ela aqui absorve essa água, eu vou preparando o local onde ela vai ficar, tá? É interessante, esse local já tá pronto, tá bom? Então, eu acomodo a minha plantinha aqui no cantinho, ainda mais se ela for grande assim, aí é mais difícil, a gente não quer machucar, não quer perder nada dessa planta. E agora eu vou preparar o local onde ela vai ficar. Bem, eu vou pegar uma cuia um pouco maior do que aquela que ela está. Vou colocar uma manta, tá? Vou colocar uma manta. Poderia colocar argila expandida, isopor, pedra brita como camada de drenagem? Sim, mas essa é uma planta que já está bem enraizada, bem estruturada e o torrão dela está grande, então não caberia aqui e eu não quero um vaso tão maior por conta do local onde ela vai ficar. Pego agora um substrato. O substrato, gente, é aquela receitinha que eu sempre falo para vocês, né? Uma terra preta, tá? Você pega uma terra preta, um pouco de casca de pinos, bem trituradinha, ou carvão, bem triturado, e arroz carbonizado. E vou ter esse material aqui, ó, gente, bem soltinho e rico em matéria orgânica. Misturei bem, aproveito para fazer uma boa adubação nessa planta. O que eu vou usar, gente? Humus de minhoca, uma colher de sopa para esse vaso já é o suficiente. Aqui eu medi com a mão, um punhado, tá? Mais uma colher de sopa aqui. Coloco um pouco no fundo, tá? E agora eu vou desenvasar. Eu vou usar esse mesmo pratinho aqui
que eu fiz essa minha mistura para apoiar essa plantinha. Caso caia alguma coisa, vai cair nesse pratinho. Retiro aqui, ó. Ó, cuidado. Vou amassando aqui, dando uns apertões, depois que tá bem regado, e vou virar. Coloco a minha mão aqui por dentro, ó, para dar suporte, e viro como se fosse um bolo, uma torta, gente. Retirei. Olha aqui. Olha o enraizamento dessa planta, gente. Olha o enraizamento dela, que maravilhoso, não perdemos nada aqui, tá? Não tem de onde tirar nutrientes. Então, acomodei aqui no meu vasinho novo. Ele ficou aproximadamente 3 centímetros, tá? Do torrão. Então, tá um tamanho bom de vaso. Só não tem muita profundidade, tá? Mas o tamanho tá ótimo. E agora eu completo com o meu substrato que eu preparei. Pronto, gente. Qual é a regra para quem acabou de plantar, fazer um replante ou plantar? É regar. Então agora a gente vai regar abundantemente essa plantinha. Ela já tinha sido regada, mas agora vai juntar esse substrato que ela tinha com o substrato novo. Aproveito para lavar as minhas mãos. Aí você pode me perguntar, Camila, e se eu não quisesse manter então aquela planta daquele jeito, quisesse fazer uma muda dela, dividir aquela planta, teria como eu fazer isso? Sim. Aqui eu tenho um vídeo em que eu mostro eu montando esse pallet que está aqui na lateral, e eu mostro para vocês como fazer a divisão de touceira, tá? E foi inclusive assim que eu tive essa muda aqui também. Então vocês podem dar uma olhada lá, porque aqui eu não vou querer dividir essa aqui, que tá linda. Eu acredito que se vocês tivessem, caso vocês tenham, né, uma dessa assim também, vocês não irão querer fazer isso de jeito nenhum. Vou colocar os tutores dela aqui novamente, tá? E pendurar. Mas Camila, e se eu quiser fazer mudinha da era? Eu não quero dividir, mas nesse momento eu quero cortar as folhinhas queimadas. Se eu quiser então fazer para essa planta para ser trepadeira. Aqui eu tenho uma outra era, tá? Essa aqui, toda vez que ela cresce, eu enrolo ela novamente. E à medida que ela vai crescendo, eu vou enrolando. E depois eu coloco um tutor para que ela possa subir. Ela possa ficar, então, trepadeira e não pendente, tá? Essa aqui é uma delas. Agora chegou o sol aqui, gente. Você for fazer mudinha da sua era, aquela era que você tem aí, que você precisou replantar, que de repente estava com folhas queimadas, que precisava fazer alguns cortes, que você quis dar uma limpada, você vai retirar também umas folhinhas, tá, saudáveis, algumas folhinhas saudáveis dela. E o segredo é, corta aí com 2 folhinhas aproximadas, você vai ver essas raizezinhas aqui embaixo. E aí você vai fazer o corte, tá? Poderia ser aqui, ó. Aqui ela foi um pouquinho maior, porque o que acontece? Essa plantinha, ela tava crescendo e ficando com várias falhas de folhinha, tá? Porque ela tava sem substrato, ela tava começando a ficar fraca. Então as partes de baixo é igual o cabelo da gente, né? Vai dando aquelas pontinhas fininhas, sequinhas, porque tá fraco. Então as pontas delas estavam assim, tá? Um pouco falhada. Então eu vou lá, faço o corte e só deito essa plantinha, só deito ela na terra, tá? Encosto ela na terra, aquele mesmo substrato que nós acabamos de fazer, e aguardo ela enraizar.
ela pega muito fácil. Ela, inclusive, em alguns lugares é considerada como praga, porque ela se alastra, ela fica linda como forração. Se você tem aí um jardim grande, você precisa de uma plantinha para forração, ela pode ser utilizada como forração também. Você pode, inclusive, pegar o vaso em que a outra estava, né? Aqui eu estou usando uma outra cuiazinha. Coloco ela deitadinha na terra. Não preciso afundar ela. Eu só encosto, tá? Fez isso aqui, gente, ó, é a mudinha. Então, nós já aprendemos a retirar ela do vaso, colocar num vaso maior, a detectar um problema que pode ser falta de espaço, mas existem outras questões, como pouca água, muita luz. Essa era aqui, ela é uma era variegata. Tem a variegação aqui esbranquiçada e essa aqui que é amarela. Tem outras também avermelhadas, mas eu não tenho aqui. Quanto mais variegata, mais coloração, mais sol ela precisa. Então, a gente precisa colocá-la no sol, no lugar que ela receba sol, ela aguenta sol. Porém, a gente não pode pegar a plantinha que a gente acabou de fazer a mudinha, ou aquela que chegou do garden, da floricultura, e colocar ela direto no sol, porque senão ela vai queimar todinha, tá? Então, você vai rustificando a planta, você vai adaptando a planta ao sol, aos poucos, tá? Outra questão que você pode ter aí de problemas, que inclusive foi o que eu enfrentei aqui, linda, maravilhosa, ela tá mais cheia desse lado. Isso significa que esse lado aqui foi o que ela recebeu mais sol. E isso também é chamado de frente, a frente da planta. A área que ela costuma receber sol, é igual ao nosso braço. A parte que a gente recebe mais sol é a que é mais escura, né? Então, a parte que a gente recebe menos sol é mais clara. Se a gente começa a andar assim, recebendo o sol, né? Nessa parte, a gente começa a queimar, a sentir muito. O sol que a gente aguenta nessa parte do corpo é diferente do sol que a gente aguenta nessa outra parte. A planta é a mesma coisa, ela está acostumada a receber sol aqui. Só que eu, né, coloquei ela aqui, ó, linda, porque eu quero essa frente para cá, beleza, né? Não me atentei que o sol estava pegando aqui, ó, tudo bem, tá pegando aqui, e aí ela vai crescer aqui também, porque aqui não tinha quase nada, tá crescendo. Mas ela tá pegando aqui por dentro da planta, numa parte que não era a frente dela, não era a parte que ela estava acostumada a receber sol. Então ela começou a dar uma queimada. Então eu te aconselho a ir virando a plantinha aos poucos, tal qual a samambaia aí, né? Que aí gosta de ficar de frente para a luz, a parte que fica de frente para a luz fica bem cheia, mas a parte de trás fica ressecada. Se você pegar e virar do nada, samambaia, ela vai morrer, vai ficar as duas partes feias, tá? Então você vai girando aos pouquinhos, a mesma coisa que a era. Você vai girando aos pouquinhos para ela ir acostumando a receber sol em todas as partes, senão você pode perder aí a sua planta, pode ficar queimada, feia. E foi o que aconteceu aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui 3 galhas só, bem grande, mas ela tinha mais galhas bem grandes, mas eu precisei cortar porque tava queimando, tá bom? Tava queimando, então eu fui tirando, cortei e fiz aí outras mudinhas. Inclusive esta daqui eu tirei desta aqui, tá bom? Das galinhas que eu fui tirando. Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. O vídeo ficou extenso, mas foi um vídeo bem gostoso que eu gostei bastante de fazer, porque é uma planta que eu amo de paixão, uma planta linda que eu tenho o maior carinho, o maior cuidado. Espero que vocês tenham aí plantas lindas e saudáveis. Espero ter contribuído para que você tenha aí sua planta ainda mais bonita. Se você precisar adubar essa planta, use aí um adubo foliar, ela vai gostar. Pode ser o bocache, pode ser o humus de minhoca, você dissolve ele, peneira também, para não entupir seu borrifador, e depois joga nas folhinhas ou coloca na terra, nessa mistura na água, e joga na terra. Mas ela vai amar uma adubação foliar, e nesse caso eu indico o bocache. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado, e se gostou, deixe seu like, escreva no comentário o que mais vocês querem saber sobre essa planta linda, a Aera
a deusa Hera que eu ganhei do meu príncipe. Um beijo.